Bom dia. Aguardando as pessoas entrarem para a gente conversar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Hoje vamos falar sobre cinema. Estou muito feliz com a presença de vocês. Muito bem-vindos e bem-vindas. O nosso convidado já está aqui na live. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Obrigada às pessoas que estão entrando. Lembrando que estamos toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, falando sobre arte, falando sobre cultura. Hoje nós vamos falar com o Luiz Eduardo, essa pessoa maravilhosa que faz muito pela cultura em Anápolis. Então já vou convidar a falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a arte que ele proporciona para nós aqui em Anápolis. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Maria. Bom dia a todos aí presentes, né, que vão conversar aí com a gente, né? Bom dia maravilhoso. Que bom. Deixa eu falar um pouquinho hoje para quem está aqui pela primeira vez. Tem várias pessoas que estão entrando. Qual é a proposta do Vamos Conversar? O nosso objetivo é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar, em especial pessoas ligadas à arte, à cultura. Elementos mais do que nunca mostram-se fatores necessários, principalmente neste momento, e que nos proporciona a união da classe dos artistas anapolinos. Então, vamos juntos ajudar a construir essa rede de colaboradores e de conhecimento entre os profissionais da cultura da nossa região. E hoje eu estou falando, né, com esse querido Luiz Eduardo, jornalista, cinéfilo, membro do Cineclube Xícara da Silva, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Anápolis e mestrando no programa Territórios e Expressões Culturais. Luiz, fala pra gente um pouquinho sobre você, sobre a arte, sobre a cultura, como que você iniciou nessa vida cultural. Bom, na verdade, eu iniciei na vida cultural em plena La Paz, né, capital da Bolívia, nos Andes, não necessariamente no Brasil. Eu fazia o curso de jornalismo e tivemos, na Universidade Federal de Goiás, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso de verão na academia, na Escola de Audiovisuais da Prefeitura de La Paz, né, capital da Bolívia. E lá eu conheci o cinema. Que lindo! Já havia já havia uma paixão pela cinefilia, né? Muito ligada à questão da videolocadora e tudo mais, mas eu não conseguia acessar, né, ao fazer do cinema como fazer artístico, né? Então, em plenos Andes é que eu descobri o cinema, né? E vindo para Anápolis, tive o convite aí para participar da fundação do Cineclube Xícara da Silva, com pessoas como Caio Rodrigues, professor Ronaldo Monteiro, Márcio Lupe, Mária Larcão, Rodrigo Nagon, Edson Nuno, né, e outros grandes memoráveis aí, né, que iniciaram esse grupo, né, que iniciou um pouco mais uma experiência mais consistente do Cineclube aqui em Anápolis, né, e aí com o Cineclube Xícara da Silva, com atividades aí ao longo de 11 anos. Ah, sim. Então vamos falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do Cineclube para voltar, então, assim, ou não, vamos voltar então. Primeiro, como que foi a sua decisão de estudar jornalismo? Se graduar? Qual foi essa paixão pela linguagem, né? Porque eu acho que isso acaba, como você escreve, falando. Então, como que foi essa primeira? Eu acho que antes do cinema, então você já foi para a linguagem, né, do jornalismo. Então, me fala um pouquinho como que foi essa decisão de estudar jornalismo. Bom, ela partiu de uma experiência, né, de cobertura de TV
né, que nós fizemos um canal a cabo aqui em Anápolis, com colegas que continuam aí ao longo desses anos, como Orisvaldo Pires, Marcos Vieira, né, Carlos Nogueira, e, enfim, então a partir daquela primeira experiência, houve esse interesse em relação ao jornalismo, nós fomos, e aí eu, né, fui, assim, não era uma coisa convicta, né, eu fui descobrindo o jornalismo ao longo do curso, né, e das potencialidades da comunicação. E, para mim, na minha graduação, houve um projeto de extensão, e assim, dentro das academias, dentro da universidade, eu defendo essa questão extensionista, porque ela é extremamente importante, que é esse diálogo, né, da universidade com a comunidade, e para mim foi o projeto Magnífica Mundi. Né? Esse projeto de extensão, inclusive, é o que possibilitou essa experiência na Bolívia. Então, ali nós trabalhamos, né, com associações de bairro, com movimentos sociais, organizando rádio web, né, fazendo oficinas, né, de formatos dessas rádios. Né, em muito pouco tempo veio a questão da web TV. Isso eu estou falando de 2000, 2008, 2009, né? Recente, então, né? Aí, sim, que a gente não... hoje a gente tem um desenvolvimento, né, da transmissão audiovisual, mas era um trampo, sabe? Então, era um processo muito complicado, né? Fazer algo que é tão simples hoje, né? Era como era o início, né? E vocês desenvolvendo isso e principalmente aprendendo e já ensinando para a sociedade, né? O que é o mais importante, claro que tinha a descoberta da técnica, era um período que, inclusive, você tinha uma preocupação, você tinha setores em ministérios federais, nos ministérios a nível de união, que preocupavam com a questão do software livre. Né? Então, você conseguia essas novas experiências com esse melhoramento desses softwares livres, né? Esses softwares não pagos. Então, você tinha esse desenvolvimento e que, dentro de toda essa experiência, você conseguia alcançar a técnica. Mas, para mim, muito além da técnica, o que dava sentido para aquilo tudo era a prática. Né? Era o diálogo, era a organização em torno... a organização em que aquela técnica iria transmitir. Né? Era a preparação do conteúdo, a organização do grupo, para o que aquela técnica viabilizaria. Que interessante. Então, você primeiro veio da prática e depois entrou no jornalismo, né? E aí me fala sobre isso, então, um pouquinho. Como que foi essa experiência como repórter, como produtor de telejornal? Porque você acabou indo primeiro fazer e depois foi buscar, né, a parte técnica, teórica, né? Então, me fala um pouquinho como que foi essa parte de trabalhar como repórter e como produtor. Bom, para mim, eu tenho saudade. Obrigado. A gente continua ainda nesse mundo, né? Só que aí, desempenhando as assessorias, que é também algo muito legal, muito interessante, mas eu tenho saudade necessariamente da experiência, né, de jornalismo impresso, né? Era muito gostoso. Até hoje, por vezes, eu sonho da gente fechando jornal. Tinha sua carga de estresse, de ansiosidade, mas ali no fim, né, o desdobrar da coisa era algo muito gostoso. Né? No final, a hora que você viu o trabalho, né, ali na mão. E aí eu tinha duas preocupações, né, que desdobraram em duas editorias que eu fiz dentro dos 6 anos que eu fui repórter do jornal Estado de Goiás. Uma foi a editoria Cultura, né, em que a gente teve um diálogo intenso, conheceu muitos dos parceiros, dos amigos, né, que eu fiz na Cultura, né, foi através dessas reportagens, dessas entrevistas, né, da divulgação dos eventos, da divulgação do trabalho, né, algo que eu acho importantíssimo, né, que você faz, né, através desse projeto.
Então, é algo muito importante, né? Só que o nosso diálogo era texto. Era no impresso. Então, foi possível contar muitas histórias, né? E a outra preocupação que eu tive é a questão da cidade, né? De tentar construir uma narrativa, por mais que não seja história, né? Histórias têm os seus métodos e tudo mais, mas a partir dessa memória a gente fazer narrativas a respeito dos bairros, né? Inclusive o Boa Vista escreveu sobre ele. Olha que nós temos que voltar e divulgar falando sobre isso, porque, por exemplo, a gente não conhece, eu não conheço muito, eu sei de algumas coisas porque da Boa Vista, né? Porque eu moro aqui há anos, acho que 30 anos, mais de 30 anos, mas a gente não sabe da história, né? Então é muito legal isso. E depois, no final, você vai falar onde que a gente vai conseguir ter acesso a esse material. Bom, está sendo um desafio, né? Compilar todos os arquivos, né? Quero ver se potencializo, né, essa memória através de uma publicação. Então, eu sempre tive essa preocupação de cidade e cultura, né? E cultura como a ocupação, não só a gente sempre se remete à ocupação física, né, mas simbólica, né, da cidade, né? Cidade com economia, com infraestrutura e outros elementos, ela vira uma cidade dormitório, né? Agora, o que faz as pessoas se identificarem, pertencerem à cidade, só a cultura tem esse poder. Eu acho que nenhum outro setor. Só o setor cultural tem esse poder, né? Porque ele é que gera esses laços de pertencimento, de memória, de saudade, né? É a cultura. Então, minha preocupação sempre foi esse diálogo, né? Que maravilha. E me fala um pouquinho, ó, já teve acho que foi Elisa escreveu aí, acho que nós vamos, não, a Narelli, vamos transformar isso em um livro, viu? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que já é uma dica para o próximo projeto. Sim. Mas me fale um pouquinho, que lugar que o cinema ocupa na sua vida hoje, né? E como que me fala um pouquinho sobre as suas pesquisas, como que está sendo suas pesquisas e seu desenvolvimento, inclusive no mestrado, né, que você está fazendo. Você está mestrando sobre o programa Territórios e Expressões Culturais. Então me fala um pouquinho como que está o cinema na sua vida. Bom, primeiro, caso você quiser recuperar, Maria, sobre o Cineclube, fica à vontade. Vamos ser, eu acho que vai ser a próxima. Ah, beleza. Não, então eu vou deixar para a próxima. Vamos lá. Algo que eu sempre identifiquei dentro dessa cadeia do audiovisual foi com o exibidor, né? Outra coisa que eu tenho muita saudade são sets de produção, é uma experiência fantástica, né? Acho que nem se você for lá para fazer Cabo Man, Cabo Girl, vá lá. É maravilhoso. Participe dessa experiência, é muito bom, é muito legal. Mas a grande paixão para mim é filme na tela, né? Então, meio que através do Cineclube, né, e das oportunidades que nós tivemos aí desde 2011 com o Anápolis Festival de Cinema, foi realizar a questão da curadoria, né? E a curadoria é a magia desse encontro entre o público e o filme, né? Então, seja no Cineclube, seja no Festival de Cinema, essa sempre foi a operação, né? De que forma você promove esse encontro, que filmes, como você monta a janela, né? Você tem longas metragens, você tem curtas metragens, né? Como você faz uma janela de curta-metragens, né? Não é só você falar assim, vou fazer 1 hora de exibição, vou colocar ali 5 curta-metragens e tal, e vamos ver o que dá, né? Isso foi no começo. Mas depois você vai vendo a magia, né, desse fazer, né? E principalmente sem perder de vista que depois do filme
Uma outra construção do filme para as pessoas é o diálogo, né? A conversa a respeito do filme, né? Principalmente ali a partir entre os movimentos de cinema, o cinema da Nouvelle Vague, que até hoje no cinema independente, né, no cinema de arte e em algumas interferências também no cinema hollywoodiano, por que não? Você tem essa questão de não subestimar o espectador, né, e de ver essa possibilidade que as pessoas têm de montar o filme, né, de interpretar o filme, de construir o filme na sua memória, né? E é isso que ela faz referência em relação ao cinema e deixa de ser algo de simplesmente entretenimento, né? De mais um canal que passou ali na televisão, de mais um filme, beleza, que simplesmente foi namorar no cinema, o que é bom também, né? Mas que tem toda a não é magia. Então, justamente. como você falou, me fala como que você faz a curadoria em festivais e mostras? Como é que é este processo de escolha dos títulos que serão exibidos? Porque eu acho que eu já vou juntar algumas coisas, mas como que é isso? Porque, por exemplo, como que é exatamente o Xícara da Silva? Como que é o Cineclube? Como que se formou o Cineclube de Anápolis? Como que teve essa ideia de surgir em Anápolis um cineclube? Porque nós temos assim várias linguagens hoje em Anápolis, mas eu imagino que na época que vocês pensaram não tinham esse encontro de pessoas que é apaixonada pelo cineclube, né? E eu sei desse trabalho, né? Eu já acompanhei algumas apresentações e como você mesmo falou, feito essa passagem, né, do filme e depois tem essa conversa. E é muito interessante, porque quando a gente vai ver ou ouvir o ator ou o diretor, como foi o processo de fazer aquele filme, de como foi aquele trabalho, você se encanta tanto que no próximo, né, você quer voltar. E vocês fizeram esse trabalho de estar construindo o público em Anápolis. Então, me fala um pouquinho como que foi surgir esse processo. Bom, inicialmente, eu acho que eu vou errar o nome do programa federal que eu acredito que catalisou, né, isso tudo em Goiás e acredito que no interior de muitos estados, né, que foi através do Cultura para Todos, né, era um programa do governo federal em que, entre a questão das linguagens, das linguagens apoiadas, Cultura para Todos, Cultura Viva, né, depois eu posso dar essa informação mais precisa, no momento agora me buga a memória, mas foi um programa federal interessante que, dentro dos desdobramentos das linguagens artísticas, pelo audiovisual, houve um incentivo a oficinas de cineclubismo. E ali, Caio Rodrigues, que inclusive eu acho que eu vi que ele estava presente aqui na live, é bom ele. Que bom! Bacana, lá de Portugal, né? Legal. O Caio Rodrigues, o Ronaldo Monteiro, acho que Edson Nuno também. Eles fizeram uma oficina, né, e iniciaram as reuniões para formar o Cineclube Xícara da Silva, né? Em que você teve, né, a questão da prática coletiva, de exibir os filmes, né, mas também a questão da montagem de uma pessoa jurídica, né, de uma associação. Bom, dentro desses anos, né, houve curadorias, encontros de cineclube, a gente até então, enquanto na medida que do ritmo do coletivo, né, a gente imprimiu uma periodicidade de quinzenal, né, que inclusive davam esse respiro, né, para a gente preparar para a próxima sessão, chamar convidar curadores, né, as pessoas, os frequentadores também, ali que tiveram a vontade de fazer uma curadoria, né, da gente preparar
tudo isso, né, fazer uma divulgação, né, e fazer todo esse processo, né? Então, e vale destacar aqui que o Cineclube Xícara da Silva e o Cineclube Laranjeiras são os mais antigos em Goiás em atividade. Que maravilha. O Cineclube Laranjeiras é formado ali pela turma de audiovisual da UEG. Né? Que é de Goiânia, ou é de Anápolis? O Cineclube Laranjeiras é de Goiânia. Goiânia. Isso. Mas hoje há uma articulação interessante para montar a União Goiana de Cineclubes, né, a partir aí do empenho do Francisco Lilo, né, que já esteve conosco nos encontros de Cineclube, como também em curadorias, né, que nós fizemos, né, trouxemos cinema chileno, né, ele é um brasileiro que nasceu no Chile, né, então ele traz essa questão do cinema chileno. Então hoje há uma nova oportunidade, né, do cineclubismo goiano se organizar. Então foi dentro desse processo, né, que eu acredito que o próprio fazer cineclubista, a participação política nos conselhos estaduais, conselho municipal de cultura, a realização dos fóruns, né, enfim, toda essa atividade, né, que compõe o fazer aí do Xícara da Silva. Que maravilha. E me fala um pouquinho, você sempre esteve presente nas edições do Anápolis Festival de Cinema. Como que você vê o impacto que este evento causou nos profissionais de cultura da nossa cidade? Porque ali é o festival onde várias linguagens estão presentes, né, e as pessoas, artistas, é um movimento que nós temos na cidade quando nós temos esse festival. É muito importante para Anápolis, para o estado, vem pessoas do país, né? Então, me fala um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso Festival de Cinema é um importante... ele regula a dinâmica, né, do audiovisual. Assim, você tem... curta-metragistas, né? E hoje não posso nem falar de curta-metragistas anapolinos, né? Tem anapolinos aí participando de longas metragens, né? E que tem todo o potencial, né, para realizar os longas, né? Então você tem um momento, né, primeiro de uma comunhão, né, em torno do cinema, né, de você ver uma janela em que você tem cinema independente nacional, você tem Centro-Oeste, né, Goiás, você tem Anápolis, um momento em que fora de uma situação de set de produção, você tem ali ator, você tem produtores, você tem o diretor, né, e toda essa cadeia, né, produtiva do audiovisual. E é um dos poucos momentos que a gente tem como formular, né, novos pensamentos em relação à minha avó. Bem-vinda! Então, você tem esse momento, né, da gente formular, da gente pensar cinema nacional, pensar cinema napolino, né? Tanto é que não teve nenhuma edição do Anápolis Festival de Cinema que não tivesse o fórum do audiovisual, né? E os diálogos depois dos filmes, né? Eu acho que é esse momento de discussão, de diálogo, né? E de pensar coletivamente, né, a respeito do que nós vamos fazer, né, com esse cinema napolino, com esse cinema brasileiro, e cinema, né, e conceito de cinema, né? Dialogando com o mundo, né, do cinema independente, né, como é que nós vamos defender esse cinema como arte, né, de que forma nós vamos trabalhar isso. E é muito interessante isso. Eu tenho pouco tempo que eu estou participando, né, até mesmo dos festivais, e eu vejo a grandiosidade desse trabalho e dos cineastas anapolinos, né, porque gera esse movimento dentro do cinema, as pessoas já aguardam, né, ter os festivais, e faz essa movimentação até anual, porque as pessoas se preparam, né,
para estarem ali, para ter conhecimento, porque geralmente traz vários cursos, workshops, né? É uma interação de pessoas e de outros conhecimentos que traz para a nossa cidade. E aí a gente vê o impacto que tem dentro da nossa cultura, dos produtores, né? Dos fazedores de cinema aqui em Anápolis. Com certeza. E já até né, fazendo um diálogo com a questão da ação do Conselho Municipal de Cultura de Anápolis, uma cobrança persistente, assim como o cinema, né, os outros eventos, né, que organizam, né, que fazem essa mesma dinâmica, né, cada um a seu modo, né, a Bolsa Literária a seu modo, o Festival de Cinema, a Mostra de Teatro, né, ela tem seus formatos de programação e processo, né, mas são eles que em determinado momento do calendário, eles regulam, incentivam, motivam, descobrem novos talentos, motivam, né, essa arte a partir, inclusive, de quem nunca se pensou em fazer. Né? Então, é o que as oficinas, né, elas conseguem aproximar ali das pessoas que participam. Né? Então, é uma luta importante aí do Conselho. Houve essa questão do período de pandemia. Também o Conselho, não vai fazer presencial, mas vamos fazer virtual, né? Mas não vamos deixar de pensar o evento, né? Os festivais, esses processos, né? Da difusão da arte de uma maneira virtual, de uma maneira simbólica, né? Que também consiga movimentar essa cadeia produtiva. Então, é uma luta aí. Né, diária. E me fala um pouquinho sobre a sua pesquisa do mestrado. Como que está sendo, como que você está desenvolvendo essa pesquisa em cima desse tema, né, que você está fazendo? Bom, a partir dessa paixão, né, dessa identificação com a exibição cinematográfica, né, com a curadoria, eu cheguei nas primeiras salas de cinema, né? E um trabalho em especial, um artigo, o Ricardo Lage, né, que evidenciou um pouco essa pesquisa em relação aos primeiros cinemas. E para mim, vamos dizer, descortinou, né, uma forma de ver Anápolis interessantíssima. Né? Você teve períodos aqui, nós tivemos 3 a 4 cinemas funcionando. Né? Cinemas de rua, principalmente ali no centro da cidade, onde hoje é o centro da cidade, o núcleo inicial. Né? Nós temos aí, em 1917, você tem a primeira sala de exibição cinematográfica em Goiás Velho, né? E em 1924, mas inclusive no meu trabalho eu coloco, em 1924 eu tenho um demarcador nos registros, né, do município, porém ele pode ter, assim, esse cinema pode ter sido até mais velho, talvez ele não tenha fundado em 1924, pode ser até antes, né, que foi a experiência do Cine Bruno. Né? Para vocês terem, para quem é anapolino, né, e quer ter uma ideia mais ou menos de localização do Cine Bruno, você tem ali onde está o Hotel Itamaraty, no centro, né, entre a Manuel da Abadia, né, e a Barão. Então, ali era uma casa, né, rústica, né, de pau a pique, e que você tem relatos interessantes, né, da historiadora, memorialista, jornalista Jane, em que ela coloca, inclusive, que a forma como o público se apropriava daquela sala era de tal maneira que os casais faziam banquinhos de madeira, né, e deixavam reservados para eles assistirem às sessões. Já tinha um local demarcado, ali é meu. Demarcado. Bom, e avançando um pouco mais, até para a gente aproveitar mais esse conteúdo, né? Então, você teve o próprio Cine Bruno, e desde o Cine Bruno era uma experiência em que você tinha o cinema, mas era um local também aonde você tinha o desenvolvimento do teatro.
Começando ali pelos grupos escolares, para você ter uma ideia, eu tive, né, nós temos acesso a registros, né, da própria IBGE, em que as turmas, né, que se formavam ali na escola, na escola, no final, professores e alunos faziam uma peça de teatro. Essa era a formatura, né? Então, Olha, você tinha teatro e cinema, né, dialogando. E isso continuou através das décadas, né, da primeira metade do século XX. Né, do Cine Bruno, no Cine Imperial em 1936, enfim, oportunamente em outros cinemas, só não ali a partir da década de 60, né, onde você tem uma intensa janela de exibição, e aí é cinema mesmo, né, filme atrás de filme. Na década de 70, o canal 100, né, no Cine Rocks, que eram os gols da rodada, só que chegava com um tanto de dias, né, depois do jogo, né, e hoje a gente tem a questão da cobertura esportiva, né, do jornalismo esportivo. Mas, antes de tudo, é interessante esse período que eu estudo, né, da primeira metade do século XX, dos cinemas em Anápolis, você tinha uma experiência sensorial em relação ao cinema. Era muito costumeiro, né, a pessoa assistir e ir para repetir o mesmo filme, ir para mais de uma sessão assistindo o mesmo filme. Né? Eu imagino assim a beleza, porque como não era algo tão comum, né? E as pessoas televisão e tudo, então estar ali é um espetáculo para as pessoas, principalmente naquele momento, né? A história conta, já não era uma vida tão fácil, e aquele momento de estar ali era sublime, era uma interação até mesmo da população que estava, né? Isso era uma transcendência, né? Para você imaginar, e principalmente a sessão de cinema, porque hoje é assim, assistir filme, né? Assistir no Netflix, assistir em casa. Cinema é uma outra experiência, né? Você esperar pelo filme, né? Você tem um hall de entrada, bombonier, a sala liberada, né? Todos entram, fecham as cortinas, a luz vai se apagando lentamente, né? Você abre, acho que até no Cine Imperial teve, né? A cortina para abrir a tela, né? Então, toda aquela magia Tem toda a que levava à magia. transcendência, né? E pensar com uma mente que hoje a nossa mente tem a televisão, né? Tem o audiovisual. Então, imagine que aquela era a única possibilidade de imagem em movimento, né? Então, e dentro dessa sala, né? Você tem processos de mudança de comportamentos, né? As pessoas assistem o filme, né? E vê outras formas em outros países, né? É claro que com o tempo a gente tinha uma diversidade de filmes muito interessante aqui, de fitas, né? Como Uhum. era dito ali nas décadas de 20 e 30, de filmes alemães, filmes suecos. Você teve a experiência do Cineminha Carajá, né? Que é onde hoje é o Itaú, ali perto da Praça Bom Jesus, entre a Engenheiro Portela e a Barão, naquele cruzamento. Então você tinha um salão dentro do antigo Banco Oeste, né, em que era um espaço apropriado para fazer um cinema, isso na década de 50. Se apropriou de um auditório para que fossem feitas as sessões. Né, e ali eles tentavam fazer uma curadoria com diferentes filmes, né, de diferentes países. Porque desde a década, principalmente a partir da década de 30, você tem um truste muito grande, uma hegemonia muito grande do filme americano, hollywoodiano. Ele tem o seu valor, né? Teve o seu valor no processo de construção aí, nessa formação de público em Anápolis, mas houve um interesse por expandir esse repertório, né? E um pouco do Cineminha Carajá era isso, né? Trazer filme de outros países, né? O filme nacional é importante, né? A gente mencionar a presença do filme nacional aqui em Anápolis. Então, é uma experiência interessante de que forma também o cinema contribuiu, né, para o processo de urbanização, para o processo de comportamento das pessoas, né, de entender outros valores, para além do que
era o comportamento tradicional da época, né, na forma de se pensar política, na forma de se pensar a relação entre homem e mulher, pais e filhos, forma de se vestir, né? E é muito. A minha colega Amanda Milanês, dentro do trabalho, né, que ela realiza, também ela é do programa do TCR, né, é mestre, ela trabalha principalmente essa questão do vestido, né, do comportamento em Anápolis, e ela tem um capítulo em especial a respeito do cinema, né, de como Olha. a própria Mary Mart teve uma loja aqui em Anápolis. É isso que Na eu década queria, de 60, então, queria comentar, porque nós tivemos, muitos não sabem, mas tivemos várias atrizes americanas, né, que vieram para Anápolis. Então, nós tivemos esse comportamento, né? O cinema cresceu e, juntamente com isso, tivemos várias atrizes, atores, pessoas ligadas ao cinema morando em Anápolis, né? sim, exatamente. Eu indico até a pesquisa do Jairo Leite, né, que é presidente, diretor aí da Associação João Magalinski, coordenador, né, do nosso museu e estação, presidente do conselho do Confica, né, do nosso Conselho Patrimônio Histórico. Ele tem uma pesquisa bem aprofundada em relação à presença, né, dos atores e artistas norte-americanos aqui em Anápolis. E a todo tempo eu deparo com esse tema. Antes eu ficava assim, nossa, de novo, mas hoje eu vejo que é importante a gente fazer a difusão, né, não da minha pesquisa, né, e por isso eu gosto de citar os colegas para a gente referendar, né, esse cruzamento de diálogos, né, para construir Anápolis, construir a memória de Anápolis, né, construir, né, essas potencialidades. Bem, então, você tem a obra da Joan Lowell, em 1956, A Terra da Promissão, e, bom, ela atuou em filmes, né, tinha participava, né, da vida cultural hollywoodiana, só que a vida hollywoodiana, num ponto de vista particular, estava em crise, né? Você tinha atores e atrizes que viviam uma situação de assédio, né, de não poder sair na rua, de ao tempo todo né, ser assediado em relação a empresários, em relação a situações em que você alcançava a fama e depois decaía, outra pessoa tomava o seu lugar, você não, psicologicamente, né, você não estava pronto para aquilo. Então, encontraram, principalmente aqui no Brasil Central, a possibilidade de um refúgio, né, disso. Inclusive uma obra complementar para entender esse momento, né, em que grande parte daqueles atores e atrizes norte-americanos morreram de suicídio, mortes violentas, overdose, né, uma série de enfim. Então, viam aqui como uma possibilidade, né, de sair, né, de um pouco desse mundo. E a Mary Martin, né, eu cito mais propriedade a Mary Martin, que morou por muito tempo e também fez uma loja, né, a M Martin, né, na região central da cidade, em que, né, ela teve um pouco mais de presença, né, nessa vida social aqui em Anápolis. Então, era possível, né, você encontrar com essas pessoas na rua, né? Bom, eu converso com pessoas da época, que viveram ou que souberam algo da época, né, diziam que não, mas se tinha cinema e essa galera tava aqui, então eles iam viver uma série de novo, né? Mas não, parece que o comportamento local, as pessoas até identificavam, né, sabiam que era atriz, mas havia um certo respeito, uma certa distância, né? Também a questão da língua, né? Em que, enfim, então, mas é um imaginário aí que eu acredito que o Jairo Leite possa falar com muito mais propriedade, né? Mas é interessante como simbolicamente essa relação do cinema com Anápolis, ela é muito rica, né? Inclusive simbolicamente. Sim. Você não tem nada a ver, assim, não tem muito a ver
os artistas morarem aqui, você ter cinemas em Anápolis, mas se você olha isso no plano simbólico, você vê, né, como a Anápolis entra nessa questão do cinema, né, e como o cinema pode construir, né, a memória de Anápolis. Então, é muito interessante isso. E logo, logo nós queremos ver sua tese, estar presenciando o seu trabalho, né, tendo acesso. Mas me fale um pouquinho. Nós já estamos indo para o final, mas ainda tem algumas perguntas. A nossa conversa está boa, não está dando nem para fazer todas as perguntas, mas nós vamos no final fazendo um post onde o Luiz vai tá colocando algumas coisas onde a gente pode estar buscando mais informações, tá? E vamos conversando mais um pouquinho. E me fala, Luiz, só um minutinho, sobre o seu trabalho, porque tem alguns anos que você participa do Conselho, né? Do Conselho Municipal de Cultura aqui de Anápolis, e atualmente você é o nosso presidente. Conta pra gente qual é a função do Conselho e como você enxerga a participação da comunidade nesse órgão. Bom, eu faço uma metáfora de que o Conselho é a grande mesa de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. No sentido de melhoria, né, e consolidação das políticas públicas em cultura no município. Você tem aí um colegiado, né? Hoje somos 28 conselheiros, né, e conselheiras, que são você tem as câmaras setoriais, né, que são famosos setoriais, né, em que você aprofunda ali a preocupação, né, em relação ao patrimônio histórico, em relação ao audiovisual, a teatro, dança, parece que é o mesmo setorial com circo, né, enfim. Por volta de 8 setoriais. Né? Então, muito o que a gente dialoga com a sociedade, né, através das reuniões ordinárias, através de fóruns, através das reuniões, dos diálogos, né? E desde já a gente aproveita a oportunidade, né, para convidar para hoje mais tarde, às 18h30. Não podemos estar juntos no mesmo lugar, mas estaremos juntos, né, no meio virtual, para falar sobre o cadastramento, né, dentro aí do contexto da Lei Aldir Blanc. Então, essa questão da participação, então a gente realiza através das reuniões, fóruns, né, a gente mobiliza e motiva, né, a participação dos artistas e também da sociedade de uma forma em geral. Sim. E me fala um pouquinho sobre quem são as pessoas que você admira, que você busca para ter mais conhecimento, quem te inspira no seu trabalho, porque você tem várias atividades, né? Hoje também você é assessor, né, dentro da Secretaria de Cultura. Então, me fale um pouquinho sobre todos esses trabalhos que você faz, cinéfilo, jornalista. Quem são as pessoas que te inspiram? Bom, eu acredito que a gente tem referências nacionais, né? Poderia citar o próprio do Albert Rocha, né? Poderia citar aqui propriamente pessoas que fizeram políticas públicas em cultura, como o Juca Ferreira, né? Que está conosco até hoje, em que foi um período muito importante, né? Em que políticas como essa que interiorizaram, né? E chegaram até ao fazer cineclubismo, né? A gente tem lideranças locais, né, de secretários, nós temos ex-presidentes do conselho, né, que para mim, cada um, eu tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas eu acho que eu sou o mais jovem entre eles. Então, acho que ao acompanhar, né, a luta de cada um,
a gente percebeu alguma coisinha, né, de um ou outro me traz inspiração, né, me traz visão, né, de como conduzir, porque o exercício da presidência é um exercício de dilemas, é desafiador, né? Você essa representação, né, do setor cultural em diálogo com o poder público, né, é um grande desafio, inclusive um desafio, né, que eu tenho acompanhado desde iniciando o Cineclube, eu já tive contato com o conselho, né, e ali eu acho que a partir ali de 2012, 2013, me foge um pouco a memória, eu já participava das reuniões do conselho. Em 2014, né, compus a mesa diretiva como vice-presidente com o nosso ex-presidente Tiziano Mamed, né, que também foi coordenador do Museu Histórico. Então, sempre foi essas construções e o que eu acho mais gostoso desse processo é a construção dos setoriais, né, para a gente ter uma ideia, o setorial de audiovisual, que é o que eu sempre fiz parte, né, na participação do conselho, a gente já discutiu arranjo produtivo local, a gente discutiu a própria formatação do festival de cinema, enfim, então a gente conseguir aprofundar, né, esses temas e conseguir levar e trazer para o gestor público, né, de cultura as especificidades, né, fazer essa sensibilidade. Eu acho que a grande batalha, eu acho, da cultura institucionalmente em relação a uma máquina pública extremamente engessada, que monta as prioridades ainda dentro de uma escala prioritária. Tudo bem, eu acho que saúde, educação são importantíssimos, né? Mas a cultura ali fica por último. Como é que é esse processo, né? Então, que vem sendo travada, né? Eu acho que bem antes do Conselho, né? Bem anterior ao Conselho, né? Da tentativa de órgãos da Constituição da FUMEV, né? Da Fundação, em algum momento uma diretoria de cultura dentro da Secretaria de Educação e essa diretoria de cultura se tornar uma pasta, né? Então, eu acho que esse desafio ele está apenas começando, né? E, infelizmente, dentro de um panorama em que essa máquina, e digo isso a nível nacional, mas hoje a gente trabalha de maneira local, né? Esse é o pensamento da burocracia inclusive da classe política da mesma maneira, né? De cultura como para alguns perfumaria, para alguns a última prioridade, antes educação e cultura, para outros, né? Então eu acho que é muito importante para nós como setor, seja o Conselho de Cultura, mas também iniciativas como essa de difusão, de diálogo, né, de comunicação, para que a gente traga uma nova cultura de pensamento para essa classe política, para essa burocracia, né, e de não pegar nas coisas ou fazer uma análise como fazer uma licitação de festival de cinema igual faz de um asfalto, entendeu? Então, assim, né, de dimensionar essas coisas, né, e também da gente conseguir galgar espaços, né, município, estado e a nível de união, para que a gente consiga aprimorar também a questão legal, né, para a partir dos marcos legais a gente travar sensibilizar essa burocracia. Que maravilha. E também, como a gente fala, né, as pessoas serem vistas, né, principalmente os artistas e os fazedores de cultura. Então, acho que é essa a nossa luta mesmo. Me fala um pouquinho, como que você está se sentindo nesse momento que estamos vivendo, né? Quais suas perspectivas para quando tudo isso passar? Bom, primeiro, esse momento nos impôs, né, um olhar para dentro. Eu acho que muito mais do que ficar isolado, né, praticar o isolamento social.
e evitar a circulação, a aglomeração, ela nos trouxe para um espaço e um espaço psicológico, né, a gente fazer uma introspecção, né, uma análise da gente mesmo, que gerou, que tem gerado, pelo menos para mim, né, e acredito que para muitos amigos, muitas pessoas com quem eu convivo, uma reavaliação de tudo, né, inclusive mudanças, né, de hábito, mudanças de pensamento. Agora, é uma situação extremamente angustiante, porque se nós estamos aqui dentro, quem está cuidando das coisas lá fora? Né? E de que forma está cuidando? Né? E eu acho que para qualquer brasileiro hoje há uma confusão muito grande, né, em relação aos rumos que há de se tomar para superação. Né? Eu não posso nem falar, é que a gente fala fim da pandemia, a gente não está entendendo como é que esse processo está funcionando. Mas como é que nós vamos superar isso? Né? Como é que nós vamos instituir o que está sendo vinculado aí como o novo normal? Né? Então, eu acho que é reinvenção e angústia, né? Um ciclo constante, né, nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo toda aquela, eu acho que já cito de uma forma muito direta, né, a construção da Lei Aldir Blanc, né, com uma possibilidade que antes a gente nós estávamos esparsos em muitos temas, em muitas coisas, em N situações de protesto, né? E agora a gente tem, né, um tema central para o setor cultural, né, para os artistas, para quem se identifica com a cultura, para os produtores, né, para quem organiza os espaços culturais em um pensamento, né, em comum. Né? E era um pensamento em comum que a gente via no início do Sistema Nacional de Cultura, né, da organização, na consolidação, né, que vinha a nível nacional, mas estava se construindo a nível estadual, né, municipal. Então a Lei Aldir Blanc ela está, parece que, retomando um pouco desse espírito, né, de uma linha de debate, né, que eu tenho muita fé, né, que ele possa reingressar, né, a nossa luta de mostrar, né, para essa máquina pública, né, para a sociedade, né, porque muito o que tem na máquina pública é a formação do pensamento social. Né? Sim. Eu penso muito na metáfora, né, da cigarra e da formiga. Né? O artista é a cigarra, né? E só está na pele da gente para saber que não, que todos somos formigas, né? Dentro dessa metáfora. Então há muito preconceito em relação ao fazer artístico, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista de não entender que cultura também trabalho, é profissionalismo, né? Todo mundo só vê o holofote, né? Mas não vê tudo que teve que ser feito para chegar ao palco, né? As telas, né? do cinema. Então, nesse sentido, eu tenho muita fé aí que né, o legado simbólico, né, do Aldir Blanc ele consiga nos ajudar a retomar, né, esse diálogo, essa união, essa organização das subjetividades das lideranças dentro do setor cultural, né, de uma forma assim, olha, a gente, né, precisa agora entender nossos espinhos, né, nos encaixar, nos solidarizar. Né? Então, eu tenho muita fé nessa questão da pós-pandemia. E como sociedade, né, de uma certa forma, a gente mudar hábitos de educação. Né? O brasileiro, sinceramente, ele tem muita dificuldade de pensar no outro. Né? Eu, assim, tive experiência na Austrália, na Bolívia, né, que também, enfim, tem suas, como sociedades, né, tem sua constituição, né, seus problemas, né, enfim. Mas a gente vê muito uma sociedade que não tem pouca empatia, né, pelo outro, né,
o trânsito, né, é o retrato puro disso, né? Sim. Eu tenho que estacionar o mais perto possível para onde eu tenho que chegar, né? Não de entender que eu tenho que estacionar, o outro tem que estacionar, né? Eu tenho que estacionar bem meu carro. Eu estou colocando a perspectiva, até que não é a perspectiva da maior parte da população, né? Que usa o transporte coletivo e tudo mais, né? Dentro do próprio transporte coletivo, dentro do próprio comportamento das pessoas, furar fila, né? Essa, né? Eu acho que é um momento. Diários. Eu acho que é um momento de pensar, né, de estar consciente. Eu acho que é um momento que a gente começar a ter consciência. Eu acho que primeiro é a consciência individual, para depois se tornar uma consciência coletiva e buscar a ética. Eu acho que isso se transforma, né? Eu acho que a pessoa tendo a ética, sabendo qual é o seu papel, ele consegue transmitir isso para as pessoas. E já para finalizar, nós só temos 1 minuto. Mas eu queria te fazer só a última pergunta, o que a arte e a cultura trouxe para a sua vida e que um movimento que aconteceu que você fala, olha, isso aqui encaixa em tudo que eu fiz, foi esse momento que me trouxe a certeza do que eu estou no caminho certo. Nossa, você me pegou de surpresa. Eu nem imaginava. Bom, mas grandes momentos, eu acho, principalmente eu levar cinema independente, inclusive com o grande destaque ao cinema anapolino para os anapolinos dos bairros. Talvez não seja aquela experiência, né, que nós conversamos mais cedo da sala de cinema, né, e toda aquela transcendência, todo aquele glamour, mas foram momentos importantíssimos, né, que tive a experiência de fazer pelo SESC, né, até 2019, pela Secretaria de Cultura, desenvolvemos o Cine em Ação. Então, da gente levar cinema independente, que muitas das vezes a gente fala, é cinema para quem é cinéfilo, para quem... Não, eu vi uma outra oportunidade de diálogo, né, de filmes que considerados assim, de autoria, né, fora daquela situação hollywoodiana, que faz pensar, você conseguir dialogar com pessoas... que vivem com pouco acesso à cultura, educação, né? Ou seja, uma parte significativa, né, da população. Então, foi muito interessante, né? Eu também levei nos presídios, né? A exibição dos presídios. Então, eu acho que... beleza. Então, agora eu lembrei do momento. Eu fiz uma exibição em novembro do ano passado, nos Apenados, né, ali no CASE, na saída, ali onde estão os adolescentes, né, cumprem ali suas penas. E eles ficam numa alta situação de ansiedade e tudo mais, e eles tinham muita angústia, né, porque eles queriam saber, dali dos curtas-metragens, o que ia acontecer. Aquilo quebrava toda a expectativa que eles tinham com os filmes norte-americanos, né? Com Velozes e Furiosos, aquela coisa toda. Vai cair! Vamos lá, eu vou chegar. Aí o que eles disseram? Falaram assim, olha, nossa, é muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí eu falei assim, bom, esse é o poder do cinema independente. Então, para mim, e aí a gente pôde fazer um diálogo sobre os filmes muito interessante ali com aqueles menores, com aqueles adolescentes. Então, ali para mim foi um momento mágico. Que maravilha. Luiz, eu quero te agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você fez de tudo para estar aqui hoje com a gente, então muito obrigada. Vou deixar você agradecer. E lembrando que a gente vai estar colocando nas redes sociais para as pessoas terem acesso. E também, gente, começa a seguir o CMC Anápolis, que é o nosso do conselho, onde vocês vão ter várias informações até mesmo sobre as leis e o que está acontecendo em Anápolis. E eu deixo com você para você se despedir. Eu agradeço, Maria, e faço votos aí de que o Vamos Conversar, né? Ele meio que hoje a gente não tem tempo, né, para fazer as editorias de cultura. Né? 10 segundos. Acho que de uma certa forma você continue aí conversando com muita gente. É isso que eu desejo. Obrigado e até a próxima.